vai falar tremendamente aos nossos corações nessa manhã. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. Eu profetizo gêmeos, trigêmeos aí, Flávia, recebe, hein? Recebe, irmã, recebe, porque quem leva água para um profeta tem recompensa. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 4. Essa é uma das passagens muito conhecida. E diz assim, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lança-te vossa rede para pescar. Versículo 5. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Quando fizeram isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, que as redes começaram a se romper. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Versículo 9. Por causa da peste que fizeram, o espanto se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Também de Tiago, João e os filhos de Zebedeu. Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui por diante não serás mais pescador, mas será pescador de homens. E disse o Senhor a Simão: daqui por diante não serás mais pescador, mas sim serás pescador de homens. Glória a Deus. E o tema que o Senhor nos traz nessa manhã é os benefícios do discipulado. Nós viemos falando de uma série de discipulado. E hoje não será diferente. Aqui nos fala, Aqui nos fala do início, um dos inícios do ministério de Jesus. Só que quando a gente for olhar a história desse povo, a Palestina do século I, nós nos encontramos com uma realidade muito difícil desse povo. Era um povo a qual estava vivendo uma situação muito complicada. A história nos fala que nesse tempo da Palestina do século I, o Império Romano, o povo, eles tinham que pagar uma taxa para o Império Romano. Eles tinham que pagar uma taxa aos governantes regionais, ou seja, para o rei Herodes, e eles ainda tinham que pagar uma taxa para o Templo de Jerusalém, ou seja, para o templo religioso. Vocês imaginam o povo pobre, o povo menos favorecido daquela época. Então o povo ele sofria muito. Será que nós estamos diferentes dessa época? Não. Por quê? Hoje a gente paga tantos impostos, não é verdade, irmãos? É imposto disso, é imposto daquilo. Nós vivemos hoje numa opressão muito grande financeiramente. E essa era a realidade desse povo na época em que Jesus começou o seu ministério. E estudando sobre esse povo, eu percebi que antes de Jesus apareceu uns certos charlatões dizendo que seria o Messias, a qual o profeta Isaías profetizou. Porque o profeta Isaías foi o profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então, antes de Jesus aparecer, muitos vinham dizendo: eu sou, o tão Messias que vim para libertar o povo da opressão. Então, o povo já estava saturado dessa história. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele precisou provar que realmente ele era
o tal Messias, ele precisou provar que realmente ele era diferente. E aqui nos fala que Jesus, ele teve o seu primeiro encontro com os seus primeiros discípulos. Quando a gente vai ler lá em Lucas, capítulo 10, nos fala que dos 70, 72, 70, e algumas versões dizem que foi 70, outras dizem que foi 72, que Jesus mandou para uma grande comissão, 70, 72, só que a história nos fala que Jesus, ele cuidou de mais próximo de 12 discípulos. E Jesus, ele convoca os seus primeiros discípulos nesse fato que nós acabamos de ler. E aqui nos fala que Jesus chegou diante desses homens que tinham passado a noite inteira pescando. Nós aqui não estamos falando, gente, de pessoas qualquer. Nós estamos falando de homens que trabalharam anos na pesca. Homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E aí chega um cara e fala, volta pro mar. Tá de brincadeira. Nós passamos a noite toda e nós não apanhamos nada. Mas nós vamos, já que o Senhor está insistindo, nós vamos. Porque até aqui, irmãos, a fama de Jesus já estava começando a surgir. Há alguns boatos acerca desse cara que estava fazendo milagre. E Simão Pedro, que foi um dos discípulos que mais se destacou pela sua personalidade forte, temperamental, estava presente nessa situação. E esses homens toparam, beleza, vamos lá. E aí nos fala dessa história, que eles jogaram as suas redes, e só que foi diferente naquele momento. O que aconteceu? Houve muitos peixes, a ponto deles terem que pedir ajuda. Vem nos ajudar porque está vindo muito peixe. E a palavra nos fala que naquele momento, Simão se prostrou diante de Jesus e falou, eu não mereço estar aqui. Naquele momento, eles reconheceram, agora sim, o verdadeiro Messias, a qual o profeta Isaías profetizou, está no nosso tempo. Agora sim, não é mais um charlatão, a qual muitos já vieram falar. Verdadeiramente, esse é o Messias. Naquele momento, aqueles homens tiveram a prova de que eles não estavam diante de qualquer homem. Eles estavam diante do homem a qual o profeta Isaías disse. E aí Jesus convocou aqueles homens e disse, a partir de hoje, vocês não serão apenas pescadores, mas vocês serão pescadores de homens. E qual é o benefício para isso, pastora? Qual é o benefício de quando a gente começa a ser discipulado, começa a ser acompanhado por uma pessoa, começa a ser tratado por uma pessoa? Jesus, ele entendeu que o método discipulado, ele era infalível. Jesus, ele trouxe esse método para o ministério dele, porque ele entendeu que se ele cuidasse de um a um, porque quando você cuida de pessoas, quando você trata ela de perto, você começa a tratar das feridas dela, você começa a tratar do caráter dela, você começa a ouvir, irmãos, isso é infalível. Como é que você vai cuidar de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo? Fica difícil, mas quando você traz essa pessoa para perto de si, tem como eu ter um filho, gente? Imagina só, tive o Levi, aí eu vou colocar ele lá no Nordeste, e eu vou cuidar dele lá do Nordeste. Você acha que ele vai crescer com a minha educação? Eu posso ligar para ele todos os dias. Eu posso mandar mensagem para ele todos os dias, apesar de hoje a gente estar com uma tecnologia super avançada, né? De videoconferências, de várias coisas. Ele não vai crescer com os meus costumes, com a minha educação. Mas se ele estiver comigo todos os dias, junto, ele vai crescer. Ele vai entender qual é o princípio.
Mesmo que talvez ele cresça como Judas e se perca, em nome de Jesus não vai acontecer, porque os filhos, infelizmente, a gente ensina, só que a gente não sabe qual vai ser as escolhas dele, não é assim? A gente educa, a gente mostra o caminho, mas eles crescem, eles escolhem o destino deles. Mas não foge da nossa responsabilidade, porque a gente amou, a gente educou, demos uns mais varas de vez em quando, porque isso é Bíblia. Mas eles crescem, eles escolhem. Mas trazendo esse discipulado, quando você cuida de perto, a chance dessa pessoa entender qual é o princípio é quase infalível. E Jesus entendeu que se ele trouxesse esses homens para perto, quando ele fosse para o Pai, esses homens iam dar continuidade. O que ele queria. E aqui nos fala que Jesus, ele começou a investir na vida desses homens. E qual é o benefício do discipulado? O que o discipulado acrescenta nas nossas vidas? Ele nos ajuda a entender que nós nascemos com utilidades. Se Jesus não tivesse se apresentado diante daqueles homens, eles iam morrer pescadores. Jesus falou: ei, meus filhos, vocês são melhores do que isso. Vocês podem ir além disso. Não menosprezando a profissão de pescador. Não menosprezando o que é uma profissão muito bonita. Mas Jesus olhou para eles, identificou e falou: ei, se vocês pescam uma noite inteira, se vocês ficam no mar, insistindo atrás de peixe, o que dirá que vocês vão fazer por almas? Jesus olhou para eles, identificou a utilidade que eles tinham, que nem eles mesmos sabiam que eles tinham. O discipulado é capaz de nos identificar talentos, dons que nós temos aqui, que sozinho nós não vamos reconhecer. Quantos de nós talvez nem sabíamos que tínhamos aptidões e por causa do discipulado descobrimos, e a pessoa falou pra gente assim: nossa, Carla, você sabia que você canta? Nossa, Carla, você sabia que você atua? Nossa, Carla, você sabia que você evangeliza? E por causa disso, acendeu uma luz. Eu falei: vou investir nisso. E Jesus falou para eles: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. A partir de hoje, vocês serão úteis na minha obra. Vocês não vão morrer neste mar. Vocês não vão morrer aqui pescando a noite toda. Vocês vão agora cumprir a missão que eu vou começar, mas lá na frente vocês vão dar continuidade. Então, o benefício que o discipulado nos traz é identificar a utilidade que talvez eu e você nem imaginávamos que tínhamos. E por causa de ajuda, e por causa dos nossos mentores na fé, e por causa de conselhos, nós identificamos e falamos: é verdade, eu não tinha percebido isso. E Jesus começou a investir. Eclesiastes capítulo 4 nos fala assim: é melhor serem dois do que ser. Porque se um cai, o outro faz o quê? Ajuda, levanta. Se você está sozinho, o que acontece? Tu cai, vai ficar lá caído. Não é verdade? Agora, se tiver dois, muitas pessoas trazem esse versículo para o casamento, mas isso é muito também real no discipulado, na amizade, na mentoria. É melhor eles serem dois, porque se está um fraco, fala assim: eu oro por você, evangelista. Eu oro por você, pastor Leandro, porque você não está só. Você ora por mim, eu oro por você, porque você tem utilidade no reino. Você não está só nessa guerra. A palavra do Senhor diz que você não está só. É melhor serem dois. Então que isso venha cair por terra no nosso meio. O inimigo quer que nós tenhamos a mente de que eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Irmãos, sabemos que nós precisamos
é de Deus, isso já está claro pra gente. Primeiro, nós precisamos é de Deus, só que nós precisamos de pessoas aqui na terra. Nós, seres humanos, precisamos de carne e osso, precisamos olhar um nos olhos do outro, confessarmos pecado, pedirmos ajuda, chorarmos juntos e dizer: eu não estou bem, me abraça, ora por mim, precisamos disso. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda. O benefício de você ter alguém do lado é saber que você pode contar com ele quando você não está bem. Então, que esse pensamento de individualidade que o inimigo quer lançar sobre a nossa mente, eu profetizo nessa manhã, que venha cair por terra do nosso meio, da nossa geração. O diabo quer lançar um espírito de solidão na igreja, na nossa geração, para que nós morramos sozinhos, para que a gente fique solitário. Ele não quer que nós vivamos como a igreja de Atos, um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, porque ele sabe que esse método é eficaz. Porque ele sabe que sozinho ele nos derruba, mas se tivermos dois, ele vai ter que derrubar um e dois, para ele vai ser mais difícil. Se eu estiver sozinha, ele me derruba fácil. Agora, se tiver mais um, e se tiver mais um, se tiver mais um, não consegue. Eu queria rapidinho, eu sei que a gente está no meio da pregação. Eu queria rapidinho, Juliana, por favor, que é minha discípula, está aqui mais próxima. Pastora Fabiane. Vem, Ju. Vem, Pamela, por gentileza também. Olha o que acontece se o inimigo, ele tentar derrubar a Pamela, nós vamos juntar os nossos braços. Preparou alguma coisa contra a Pamela. Aí a pastora está orando, eu estou orando. Eu estou orando pela Ju, a Ju está orando. Olha por quanto ele vai ter que passar. Agora a Pamela se destaca, você está sozinha. Ele vai conseguir derrubar ela? Vai. Obrigada. Agora, se ele tentar e tivermos entrelaçados, juntos, ele não vai conseguir. Então, esse é o benefício de estarmos juntos, entrelaçados, em oração, em concordância. Amém? Versículo, segundo tópico. João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 67. Aqui nos fala de uma passagem que Jesus, capítulo 6, fala da multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, e aí Jesus começa um discurso. Jesus começa um discurso no versículo 22 do Evangelho de João, capítulo 6, muito duro. Ele começa a dizer: eu sou o pão da vida. E aí Jesus quebra, o aço. E aí no versículo 67, Jesus falou assim, e Jesus perguntou aos 12, vocês não querem ir também? Porque quando Jesus começa a dar um discurso real, muitas pessoas começam a ir embora. Porque muitas pessoas não gostam de ouvir verdade, porque só gosta de ouvir verdade quem é discípulo. Só gosta de ouvir verdade quem quer crescer. Só gosta de ouvir verdade quem quer amadurecer. Quem não quer ser criança na fé. Quem está pronto para ser adulto na fé. Quem está pronto para receber mocotó. Porque quem quer receber leitinho, vai embora. Não suporta ouvir verdade. Ouvir o que precisa ser ouvido. E aí, muitas pessoas vão embora. E se você for ler, diz que muitos discípulos que seguiam Jesus estavam inclusos e foram embora. Mas os 12 ficaram. E aí Jesus falou assim, vocês não querem ir também, não? E aí Pedro diz para ele, Jesus, para onde iremos nós? É um versículo tão conhecido que nós falamos, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
E aí aqui nos fala que nesse momento os 12 estão ali junto com Jesus. Quando acontece algum problema na nossa vida, quem está do nosso lado? Já parou para pensar nisso? Quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, quando o problema no casamento chega, quando algum problema, alguma bomba, algum imprevisto da vida, o dia mal chega, quem está do nosso lado, além da nossa família? São os nossos mentores na fé, são os nossos discipuladores na fé. É isso ou não é? Nesse momento Jesus perguntou para eles: vocês não vão embora? E Pedro falou para ele: nós não vamos abandonar o Senhor, nós vamos ficar aqui. Naquele momento Jesus queria testar o coração daqueles homens. Jesus queria saber se realmente poderiam contar com eles para o que puder e vier. Porque às vezes a gente fala: conta comigo para o que der e vier. Mas será que nosso coração está dizendo isso? Conta comigo para o que der e vier. Porque no discipulado, ele precisa acontecer essa troca. O benefício da gente ter uma cobertura espiritual é saber que a gente precisa contar com essa pessoa. A gente pode contar com essa pessoa. Só que muitas das vezes a gente fala: conta comigo. Mas a gente não conta quando a gente precisa. Ou isso não acontece na mão dupla. Às vezes só acontece do discipulador para o discípulo, não acontece do discípulo para o discipulador. Às vezes só o discipulador está disposto a ajudar, mas o discípulo não está para ajudar. Mas isso, quem disse que o discípulo não pode ajudar o discipulador? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito? E Jesus naquele momento perguntou: vocês também não vão embora? Porque naquele momento Jesus estava querendo identificar qual era a intenção do coração daqueles homens. E eu pergunto a cada um de nós: será que nós, como os discípulos, estamos dispostos a ajudar os nossos discipuladores? Como está o nosso coração enquanto é isso? Porque enquanto nós estamos recebendo multiplicação de pão de Jesus, tá beleza. Enquanto nós estamos ouvindo palavras boas, tá beleza. Mas enquanto a gente começa a ouvir palavras duras, será que a gente fica? Aí eu pergunto a cada um de nós. Porque às vezes a gente só quer cobrar o nosso discipulador, mas e nós como um papel de discípulos? O que nós temos feito? Será que nós temos dado uma ligação? Irmãos, eu falo isso por mim também. Quantas vezes eu ligo, pastor, pastora, que são os meus discipuladores: como vocês estão? Esquece, né? Família. Porque às vezes, por a gente achar que somos parente, liga. Tá bom, já liguei. Mas quantas das vezes a gente liga como para saber como você está? Não para contar problema, mas para dizer assim, como você está? Porque Jesus nesse momento, Jesus ele esteve aqui na terra, mas ele era humano. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele chorou quando Lázaro morreu. Tanto que tinha momento que Jesus ele precisava se retirar. Creio eu que era agonia tanta, porque ele sabia que o seu momento estava chegando, que o seu corpo não aguentava. E eu pergunto, às vezes a gente cobra tanto do pastor, tanto do líder, tanto do mentor, mas nós não temos essa preocupação de dizer: como você está? Eu estou orando por você. Eu tirei esse dia para jejuar pela sua vida. O benefício da gente ser discipulado é saber que a gente pode contar um para os outros, não de boca, mas de verdade. Já foi tempo de dizer: conta comigo só de boca. Mas quando o negócio fica difícil, fica feio, será que pode contar mesmo? Será que pode contar mesmo? Eu vi uma frase que me marcou muito que dizia assim, já estou terminando. Eu não sei exatamente qual é a frase exata, mas diz assim: eu ouvi falar mal de você. Aí a outra frase terminava assim:
Me espantei em saber que você estava presente e não me defendeu. Porque a questão não é ouvir falar mal, a questão é saber se nós vamos nos posicionar contra isso. E fica essa alerta às nossas vidas, porque lá em Salmos 133 diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas que essa união não seja uma união apenas de boca, mas que seja de verdade, coração. Que seja uma união a qual realmente a gente esteja torcendo um pelos outros, acreditando. E para terminar, às vezes o que nos impede de que os nossos discipulados seja bênção, cresça, tenham benefícios, eu queria destacar entre tantos 2. Às vezes nós não aceitamos que às vezes nós estamos cuidando de pessoas que elas ainda não entenderam que elas são nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5:17 nos fala: se nós estamos em Cristo, nova criatura é. Mas às vezes nós estamos cuidando de pessoas que elas não querem ser nova criatura. E às vezes nós nos frustramos porque nós estamos cuidando de pessoas que elas não querem ser nova criatura. Judas, ele não quis ser nova criatura. Jesus esteve com ele durante 3 anos no seu ministério. Mas a palavra nos fala naquele momento onde a mulher, Maria, quebra o frasco e unge os pés de Jesus. Ah, que desperdício, poderia ter vendido aos pobres, mas a palavra diz o quê? Que era mentira, no seu coração ele estava mentindo, porque ele era um ladrão. Ou seja, ele não entendeu que ele era uma nova criatura. E às vezes nós estamos cuidando de pessoas, mentoreando pessoas que elas não entenderam que elas são novas criaturas. E aí o problema é meu? O problema é seu? Não, o problema é ela que nunca entendeu que ela é uma nova criatura. Ela não entendeu que ela precisa deixar de mentir, de roubar, de xingar, de fazer barraco com os vizinhos, de trair, de beber, de usar entorpecentes. Ela que ainda não entendeu, ela quer colocar a culpa em cima do pastor, do mentor, do líder. Mas ela que não entendeu ainda que ela é uma nova criatura. E aí outra coisa, agora trazendo para o discipulador. Às vezes nós estamos cuidando de pessoas, mas nós não damos o exemplo. Como discipuladores, como mentores, como líderes espirituais, como cristão. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios fala, 11, versículo 1, sejam meus imitadores. Irmãos, eu quero chegar a esse nível como Paulo. Ei, me imite como eu imito Cristo. Muitas das vezes nós damos desculpa dizendo assim, não olha para o irmão, não, olha para Cristo. Eu sei, irmãos, que nós temos que falar isso, que nós não temos que olhar para as pessoas porque as pessoas são falhas, nós temos que olhar para Cristo. Mas isso não nos dá direito de levarmos a nossa vida de qualquer maneira. Porque Paulo, ele falou, olha para mim, sigam o meu exemplo, porque eu sou a imagem de Cristo. E às vezes nós estamos cuidando de pessoas, mas nós não somos exemplo. Porque Jesus cuidou desses homens de perto. Esses homens viram Jesus de perto. Esses homens acompanharam as qualidades de Jesus, os defeitos de Jesus, se Jesus tinha defeito, né? Que nós não conseguimos identificar os defeitos de Jesus. Alguns teólogos dizem porque Jesus foi lá, né? Quebrou o templo, enfim. Mas vamos deixar essa história para outro dia. Mas nós temos que ser como Paulo, discipular pessoas com os nossos exemplos. Porque cobramos muito dos discípulos, cobramos muito de pessoas, mas os nossos exemplos, porque nós convencemos pessoas não com palavras, mas com atitudes e exemplos. Porque se eu dou exemplo, eu não preciso abrir a minha boca e falar nada, só as minhas atitudes vão convencer. E essa geração está carente de exemplo.
Essa geração que nós estamos vivendo está carente de exemplos, de homens e de mulheres de Deus. Essa geração está clamando para exemplo da igreja brasileira. Aonde está os mentores? Aonde está os Billy Graham da nossa geração, né? Aonde estão as pessoas que vão marcar com seus exemplos, que não vão poder precisar nem abrir a boca quando passar na rua e falar assim, lá vai um homem e uma mulher de Deus. Não pelas suas vestes, claro que isso não nos diz que a gente tem que andar de qualquer maneira, mas pelas suas atitudes e pelos seus exemplos. Vamos colocar de pé e vamos orar.